Ela foi primeira-dama com apenas 23 anos de idade. Em 2014, se elegeu deputada federal como a mais bem votada de todo o país entre as mulheres. No ano passado, ela concorreu à Prefeitura de Boa Vista. Não venceu, mas impressionou pelas propostas que apresentou e pela garra na defesa dos direitos das mulheres na política. Essa é a pauta do dia. Eu converso hoje com a deputada federal Sherida Oliveira. Vamos para a entrevista. Deputada federal Sherida Oliveira, seja muito bem-vinda ao programa Pauta do Dia da Web Rádio Opinativa. É um prazer, Ismar, estar com vocês. É uma grande alegria pela primeira vez estar participando do seu programa. Deputada, eu queria começar essa entrevista sabendo de você como que foi a campanha, né? Participar de uma campanha majoritária, ali encabeçando uma campanha que eu particularmente achei muito bonita, a sua postura em defesa ali das mulheres, né? Mostrando propostas, não atacando ninguém. Então, como é que foi participar de uma campanha dessa em meio a uma pandemia que foi 2020 e a gente continua até hoje, né? Verdade. Bom, Irismar, eu tenho 13 anos de vida pública. Daqui a pouquinho eu completo 15 anos. Eu tenho 36 anos de idade. Então, desde muito cedo eu dedico a minha carreira, a minha vida profissional ao meu estado, ao lugar que eu nasci. Eu fui 7 anos secretária de Políticas Sociais do governo. Estou agora, nesse ano de 2021, completando meu 7º ano como parlamentar, como deputada federal pelo nosso estado. E ano passado tive a oportunidade de ser candidata, como você falou, minha primeira candidatura majoritária. Uma campanha muito difícil, uma campanha onde eu e toda a sociedade, toda a nossa cidade pôde ver a política, perceber a nossa política de uma forma diferenciada, a quantidade de violência que existe, violência política, sobretudo a mulher, da qual eu fui, infelizmente, vítima durante toda a campanha. A gente viu a estrutura dos poderes sendo orquestrados, sendo manipulados em favor de um candidato, fosse o candidato da Assembleia, quanto o candidato da Prefeitura, e também de se reconhecer que a população entendeu naquele momento que era interessante, que era importante a manutenção do que estava sendo feito. Todas as minhas observações, as minhas pontuações, as minhas críticas políticas ao que existe de falta, ao que tem hoje em aberto, as lacunas que existem na gestão municipal, elas continuam, mas passa a eleição, o trabalho continua, a minha responsabilidade com a minha cidade, com o meu estado, transcendem a política. Continuo achando que nossa cidade é uma cidade que tem muito a crescer ainda, é inadmissível estarmos no século XXI, no ano de 2021, e nós temos a única capital do Brasil que não temos um pronto-socorro, que não temos uma maternidade na cidade, que tantas obras estruturantes ao longo de tantos anos de gestão, da mesma gestão, do mesmo grupo, deixaram de ser feitas. Então, continuo na minha dinâmica de trabalho, cobrando, fiscalizando e, naturalmente, oferecendo o meu trabalho, meus recursos e a minha vigilância enquanto parlamentar. Eu aprendi muito, certamente cresci muito, conheci muitas pessoas importantes que me auxiliaram nesse processo. Eu não considero uma derrota, eu acho que, inclusive, na derrota a gente aprende muito mais do que nas vitórias. Com certeza. Eu não tinha passado ainda por uma experiência assim, mas eu aprendi muito e amadureci muito também como política, como mulher, e só reafirmei, renovei a minha responsabilidade, o meu compromisso com a minha gente. Muito bem. Eu estava vasculhando agora há pouco o Instagram, aí eu dei de cara com o Zé Haroldo, né, que foi seu candidato a vice aí na campanha. E aí, lá ele pergunta como é que eu lembro da campanha. Aí aparece ele falando, né, e tal, discussando, e como é que as pessoas lembram como eu era na campanha. Aí aparece ele dançando no meio da rua. E a pergunta que eu faço para a senhora, qual é a lembrança que vem mais viva da campanha passada? Eu acho que a necessidade das pessoas, a carência das pessoas. Nesses anos todos, eu nunca vi, e olha que eu trabalho todo esse tempo com a vulnerabilidade, com programas sociais, mas eu nunca vi a nossa cidade enfrentar um momento de tanta necessidade no que diz respeito
a carência de atenção de políticas sociais, políticas que vão desde da renda básica, dessa garantia mínima à sobrevivência dessas famílias, a política de oferta de emprego, de qualificação profissional ou de oportunidade aos nossos jovens. Foi uma campanha que me assustou muito, porque muito mais do que as necessidades que a gente encontra andando nos bairros, andando nos municípios, Elismar, eu via as pessoas pedindo ajuda e buscando socorro para enterrar os seus entes, para fazerem uma cerimônia ou para terem a dignidade de enterrarem de forma decente os seus parentes em função da pandemia. Foi uma campanha que eu acho que surpreendeu a todo mundo pelos números, por tudo. A gente imaginava naturalmente um outro resultado, mas você viu que a política, aquela política silenciosa, da entrega da cesta básica, das creches, dos pais dentro das creches sendo ali assistidos, com uma atenção, com toda essa política de atenção social, vamos dizer assim, que foi feita pelo município, ela determinou muita coisa também. Então, o medo de que isso não existisse mais fez com que muitas pessoas votassem, inclusive, no desconhecido. Né? Não na pessoa, não estou aqui personificando a minha fala, eu estou dizendo que é uma figura desconhecida, uma pessoa que ninguém conhecia. Então, a necessidade das pessoas é o que mais me vem à memória, é uma necessidade, sabe, de alimento, uma necessidade de provimento, uma necessidade desesperada de pais e mães de família buscando uma alternativa para sustentar e para levarem o mínimo para dentro de casa e manterem as suas famílias. Então, são lembranças muito assustadoras, naturalmente, porque a nossa cidade nunca enfrentou um momento tão difícil. A gente culminou em imigração, e em seguida com uma pandemia, e, enfim, um desemprego crescente, uma recessão absurda. E o que eu falava na campanha é o que eu repito agora. A gente está em fevereiro de 2021. As sequelas, as consequências que a pandemia irá deixar são assustadoras, são devastadoras. A pandemia não acabou. E quando ela passar, e eu espero que logo tudo isso passe, as sequelas permanecerão por muito tempo. Então, é muito importante que o poder público caminhe ao lado da população, que o município, que o Estado caminhe ao lado, para que a gente, junto com as pessoas, que os poderes juntos com a população, possam enfrentar e superar esse momento de dificuldade. Infelizmente, a grande parte dos políticos olha só para o próprio umbigo e aí só aparece na época de campanha mesmo, passou a campanha, esquece das pessoas humildes da periferia, do interior, enfim. Mas eu tenho esperança que um dia isso passe e a gente acabe elegendo mais parlamentares do nível da senhora, que se preocupa com essas pessoas. A senhora falou aí sobre a questão das pessoas passando necessidade, e aí a senhora acaba de propor ao governo a questão do auxílio emergencial, né? E aí eu estava lendo aqui também na CNN, falando que o governo já tem uma proposta aí, já pensa em... né? Isso. E seria um novo auxílio emergencial no valor de R$ 200. Né? Tá mais ou menos dentro da proposta que a senhora fez, ou a senhora fez uma coisa mais diferenciada? Absolutamente, até porque a gente sabe que esse valor é um valor que ele dentro da nossa realidade, né, dos números atuais do Brasil, no momento que a gente vive aí uma inflação absurda em todas as frentes, em todos os serviços, aí desde a cesta básica, isso não é muito mais que isso. No ano passado, foi essa proposta inicial que o governo federal ofereceu ao Congresso, mas esse projeto, a viabilidade desse projeto, a aprovação para que a gente tenha de novo um renda emergencial, passa pelo Congresso mais uma vez, e é natural que a gente vá lutar para que esse valor ele seja ampliado. Ano passado, o governo ofereceu a proposta do governo federal, era desse valor de R$ 200. Talvez não consiga chegar por uma questão de ordem financeira, de limitação. O Brasil vive um momento muito difícil, então talvez não tenha orçamento para voltar aos 600. Mas a gente vai lutar e vai insistir para que a gente consiga alcançar aí o maior valor possível e oferecer urgentemente. A minha cobrança, a minha proposição semana passada era de que, em caráter emergencial, o governo voltasse, devolvesse esse programa que alimenta. A pandemia não acabou, nada mudou, pelo contrário, aqui no norte do Brasil, Roraima, Amazonas, tem vivido momentos muito angustiantes, talvez os piores de toda a pandemia, com um número crescente de mortes, um número muito grande, com as novas cepas que estão chegando e aterrorizando todos nós, enfim, a gente está vivendo esse pesadelo. Então,
a gente tem que entender que todas as proposições que nasçam hoje dentro do Congresso tem que ter com um caráter prioritário, majoritário, a condição de atenção à população brasileira, sobretudo os mais vulneráveis no enfrentamento desse momento. Eu cobrei a renda emergencial, eu cobrei a prorrogação das parcelas do FIES. O FIES é um financiamento, é uma ferramenta que os estudantes brasileiros eles devem contar para auxiliar, para facilitar o processo de formação, não para criar mais um problema, mais uma dívida para a família. Então, o processo de amortização, a gente tem que olhar para ele, considerando que, como a pandemia não acabou, ele deve esse recuo da cobrança, ele deve também acontecer para que a gente possa depois voltar à normalidade e esse não seja mais um problema. Então, são várias frentes que a gente apresenta. Eu penso assim, como parlamentar e pela minha natureza de trabalho, a minha trajetória, acho que agora as palavras de ordem devem ser atenção, proteção social e garantia de direitos da população brasileira no enfrentamento dessa crise. Isso. E sem contar que nem todo estudante, quando sai da faculdade, aliás, pouquíssimos, né, que conseguem já ingressar num bom emprego, numa carreira, montar um escritório para poder devolver esse dinheiro para o governo, né? Sem dúvida, são jovens que enfrentam as maiores dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Então, os jovens precisam do nosso incentivo, da nossa proteção, não da cobrança e do desestímulo, porque muitos, por esse motivo, acabam desistindo no meio do caminho, pelo medo, pela falta da condição de pagar e pelo medo das parcelas que vão começar a chegar e, como eu falei, virar mais um problema, mais uma dívida para as famílias. Deputada, mudando um pouco de assunto agora, em relação à votação do orçamento, como é que está essa questão aí do Congresso? E a programação é que a gente retome. A eleição foi semana passada, então essa semana agora, desse modelo aqui virtual, as sessões elas vão iniciar. A única comissão que deve ser instalada agora essa semana, eu acredito que seja a CCJ e a CMO, eu não sei como que vai ser. Então, a partir da semana subsequente ao Carnaval, as comissões serão instaladas, e aí nós temos o orçamento para votar. Temos muitas remanescências do ano passado, para que a gente consiga, nesse mês de fevereiro, são as palavras do presidente, conseguir aí votar o orçamento, garantir uma programação para o ano e já estabelecer aí a pauta prioritária para esse início de semestre, né, dos trabalhos. As emendas parlamentares, tanto individuais quanto de bancada, já estão prontinhas aí para apresentar no orçamento? Já sim, desde o ano passado, como houve as remanescências são inclusive as emendas impositivas, que no ano passado nós não pudemos destinar, ficaram agora para o começo do ano, para que a gente pudesse determinar as nossas ações, né, os lugares onde estaríamos trabalhando. Assim, trabalhando em todos os municípios, com alguns recursos específicos aqui para a cidade, no investimento em educação, no investimento na geração de emprego e renda. A gente tem um trabalho que, graças a Deus, ele foi bem distribuído em todo o estado. São milhões em recursos em todos os cantos de Roraima, em várias áreas, em várias frentes, sempre pautada aí pela necessidade da humanização dos serviços públicos, a proteção, a renda básica, como eu falei, a proteção social. Esse ano mesmo, grande parte das minhas emendas, dos meus recursos, porque eu for conseguindo de recurso extra ao longo do ano, serão destinados, sim, à proteção social, porque, como eu falei, eu acredito que essa é a palavra de ordem, essa deve ser a matéria prioritária, não só para mim, mas para todos os parlamentares. A gente foi eleito para ser voz, para representar a população. Então, a gente tem que trabalhar pensando nesse momento específico, que sem dúvida alguma é o mais difícil, que todos nós, e enfim, as próximas gerações contarão, e os nossos pais, nossos avós enfrentaram, né? Esse grande tormento, esse grande pesadelo que é a pandemia. Com certeza. Bom, em relação à eleição da mesa da Câmara, 3 dos 7 cargos titulares da mesa são por deputadas, né? A senhora sempre defendeu essa questão da representatividade feminina na política. O que representa isso para a mulher, né? No caso, para a mulher parlamentares. Para nós é uma grande conquista, é um feito histórico. No último mandato de presidente, nós tivemos a primeira mulher, que foi a deputada Soraya. Agora nós temos 3 mulheres, a Marília, a Rose e... A Marília e a Rose, qual é a terceira mulher que foi para a mesa, meu Deus? Deixa eu ver aqui. A deputada Marília Reis, a deputada
Isso, vai ter Ângela, Ângela Gomes, né? a Rosângela, desculpa, na quarta É secretaria. isso. Sim, sim, a Rosângela. Rosângela Gomes A Rosângela e como suplente, né? Rosa Modesto, né? Isso, e a Rose Modeste, que é do PSDB, que ficou na terceira secretaria, segunda, terceira e a quarta, exatamente isso. Isso. E é simbólico, é histórico, as políticas públicas e as políticas institucionais, a compreensão da sociedade brasileira entender que é uma força de homens e mulheres para essa ocupação de espaço, ela é muito importante. Nós somos 513 deputados, então somos ali um número muito maior de homens do que de mulheres, né? E essa leitura foi feita pelo parlamento como um todo. Nós tivemos ali muitos homens entendendo, percebendo que essa ocupação de espaço ela se dá por iniciativas, por determinação política, pela compreensão de que nós temos que dar o exemplo. Então, é uma casa que representa ali a população brasileira. E nós, mulheres, somos mais da metade da população brasileira. Nós somos a maioria. Então, essa ocupação, ela, inclusive, ele traduz a nossa realidade. Eu fico feliz e orgulhosa. Tem muito ainda a conquistar, nós temos ainda que crescer, aumentar o número de mais mulheres, mais jovens, mais negros, indígenas, nossas minorias sendo representadas. E essa cultura ela vai mudando, esses paradigmas eles vão quebrando a partir da consciência. Isso vai para tudo, Elismar. Vai para a consciência do voto limpo, vai para a consciência de não vender o voto, de entender que mulheres têm uma sensibilidade maior para muitos temas e por isso nós precisamos votar em mais mulheres. Vai para a consciência de hoje, nesse momento de tanta intolerância que nós vivemos na sociedade, aqui nas redes sociais, da gente parar, se colocar no lugar do outro, tirar do textinho, da postagem, da publicação, a palavra para empatia, colocar na prática, no nosso cuidado de falar com o outro, de se referir ao outro, de se colocar no lugar para sentir a dor do outro e não julgar, e não cancelar, e tudo isso que a gente está vendo. Então, tudo vai da consciência, desde uma conquista histórica como essa, de termos mais mulheres na mesa diretora da Câmara dos Deputados, a gente também sanear o processo eleitoral, fazer uma limpeza verdadeira, na próxima eleição votar com mais consciência, perceber o que foi feito de errado, perceber as injustiças que foram cometidas ao longo do processo, tentar repará-las. A gente não pode mudar o começo da história, a gente não pode mudar o que está acontecendo agora. Agora, o final, a gente pode mudar, e parte da nossa consciência, parte do dever e da responsabilidade de cada um de nós. Depende de nós agora, né? Depende de nós. Deputada, a senhora enviou um ofício no começo do mês para o governador solicitando a suspensão do leilão do histórico prédio da escola Diomedes Pinto Souto-Maior. Qual que é a sua preocupação com essa escola? Não só com essa escola, mas também com os outros prédios públicos aqui do estado. Eu entendo a preocupação do governador com relação a esse contencioso absurdo de prédios, obras, enfim, instalações antigas que foram ao longo do tempo se deteriorando, e isso não foi agora, foram muitos anos, e o custo que isso tem para o Estado. É muito complicado para o governo ter recurso de recuperar tudo isso, e também ficar isento da crítica popular, de falar, pô, já está acabado, está resolvendo, porque as vontades eu sei que são infinitas, mas os recursos eles são finitos. Anchieta falava muito isso, ele falava com muita sabedoria. Então, existem prédios, uma parte do nosso patrimônio, que tem um valor simbólico, um valor agregado à nossa história muito importante. A Escola Diomedes foi uma das primeiras escolas da nossa cidade, uma das primeiras escolas do nosso estado. Minha mãe é professora, minha mãe estudou lá, porque cresceu ali no centro, ali na Avenida Juricaba. Então, todo mundo que faz educação sabe o valor histórico que essa escola tem. Então, o governo ele tem identificado algumas áreas, alguns prédios, enfim, que justamente pela questão do tempo, da deteriorização, talvez venda e assim consiga construir ou reformar até o leiloe, né, para reformar outras unidades. Mas eu me dispus a oferecer ao governador mais uma vez a minha parceria. Já são algumas escolas que eu tenho com a responsabilidade de entregar para a sociedade, porque destinei recursos, são 35 milhões em reais só aqui na cidade de Boa Vista, e grande maioria desses recursos foi para educação. Então, eu me dispus ao governador de entrar num acordo, a gente tentar resolver a situação, primeiro da situação desse terreno, porque é uma área que é do governo federal, está na condição do governo federal, então não foi transferida. Mas não só isso, garantir que meus recursos pudessem reformar e transformar aquele prédio, aquela antiga escola, numa área de
de trabalho, ou no museu, numa área de atenção, de prestação de serviço à comunidade dos nossos docentes, não dos alunos, mas das pessoas que fazem educação. Então, a gente está avaliando aí de que forma isso pode ser feito, tenho conversado com o governador com relação a isso, e a gente vai tentar encontrar um caminho para que não só esse prédio, mas outros também possam ser recuperados e devolvidos ao uso da sociedade. Aliás, são vários prédios, né, antigos que estão dessa forma. O antigo prédio do Palácio da Cultura, que o governo já está tratando aí da questão da reforma. Eu coloquei recurso para a cultura, tem recurso para reformar o Palácio da Cultura, tem recurso meu para recuperar e reformar e devolver o novo teatro, que é o Teatro Carlos Gomes da Sociedade. São muitos, mas nós temos outros também que, como eu falei, a vontade é infinita, mas os recursos nós temos o museu que precisa passar por uma recuperação, a Escola de Música, que, salvo engano, tem recurso já garantido para lá. Nós temos inúmeros prédios. A Secretaria de Segurança é uma área nobre da nossa cidade, é uma área riquíssima. Verdade. Formado num espaço gastronômico, num lugar que a gente pudesse aí agregar turismo, ao resgate da nossa cultura, mas também fomento a economia. Então, tem muitas frentes. Eu entendo que há dificuldades. Isso não é uma questão política, como eu falei, é responsabilidade. O Estado passou por momentos muito difíceis. Nós, há 2 anos, 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho atrás, nós passamos por uma intervenção. Imagina que ponto que o Estado chegou. Então, com sucessivas crises ao longo dos últimos anos que submeteram Roraima a momentos muito difíceis, sobre todas as óticas econômicas, enfim. E eu sei que esse caminho de resgate, recuperação, ele tem que ter paciência, tem que ter compreensão e muita responsabilidade. Eu sei que a intenção do governo é conversar e buscar ajuda, e no que eu puder me dispor, ajudar e apoiar toda essa questão e outras questões, eu farei, porque estar ao lado e torcer para que o Estado, o município dê certo, é torcer para que a população ganhe. Essa é a minha responsabilidade maior. Com certeza. Bom, deputada, eu conheci a senhora ali na faculdade, né, no curso de comunicação. A gente foi colega de faculdade em algumas disciplinas. Depois a gente foi colegas ali no Palácio do Governo também na comunicação, né? E aí depois veio o Anchieta, né? E aí teve toda essa esperança, esse boom de experiências, né? E agora a deputada Chérida Oliveira com 1 mandato e meio, né, digamos assim. Ainda faltam 2 anos para concluir esse segundo mandato. O que a gente pode dizer da diferença daquela Chérida que eu conheci lá na faculdade para essa Chérida hoje, deputada federal? Além de muitos anos, algumas rugas. Ismael, o tempo ele é mantenedor de tudo, ele é responsável pela nossa lapidação, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Os últimos anos da minha vida, sobretudo os últimos 10 anos, foram anos muito intensos, anos que eu tive a oportunidade de me tornar parlamentar, tive a oportunidade de representar o nosso estado, tive a bagagem construída lá após foram quase 8 anos de governo, me dedicando e trabalhando com uma grande responsabilidade de praticamente governar o meu estado ao lado da Anchieta. Aliás, a senhora assumiu como primeira-dama bastante jovem, né? Muito, eu tinha 23 anos, eu era muito jovem, muito jovem. A idade da minha filha mais nova, eu tenho 2 filhas, Júlia tem 20 anos de idade e Lara tem 13 anos. Exatamente. E um peso muito grande, porque a senhora não foi essa primeira-dama que fica de boa. Foi para frente, encarou. Eu sou uma mulher que gosta muito de aproveitar as oportunidades que a vida me dá. Então, eu nunca imaginei. Minha família não é uma família política. Meus pais são servidores públicos, aposentados já, minha mãe. Então, eu nunca imaginei, mas eu tive aquela oportunidade de trabalhar aí com o meu trabalho. E a partir das minhas... Eu falei muito sobre isso na campanha. As pessoas acham que até a campanha tinha uma ideia de uma Chérida. Depois a campanha, nossa, tem uma outra história aqui que ninguém conhece. Verdade. E foi a minha história, de olhar para uma menina adolescente e querer trabalhar por ela, porque eu tinha sido uma menina adolescente que não tive oportunidade. De olhar para mães dentro das escolas trabalhando para fazer merenda e dar um emprego para elas, para sustentarem os filhos, porque eu fui a menina que ajudei minha mãe no final de semana a fazer salgado, bolo para vender para fora.
Então, assim, a partir da minha experiência de vida, eu que ainda era muito jovem, mas eu já tinha aprendido, passado por tantas experiências que eu quis oferecer para a minha realidade, para a realidade do meu povo, da minha terra, o meu melhor. E isso me rendeu bastante experiência também. Então, tudo isso, nesses últimos anos, foi me moldando, me aperfeiçoando. A gente erra, a gente acerta. Eu comecei muito cedo, passei por um momento na minha vida pessoal que me expôs muito na nossa realidade, que é tão preconceituosa, é tão machista, é tão cruel com a mulher, da separação. Escolhi fazer política por identidade, por convicção, não por conveniência. E enfrentei grupos tradicionais, enfrentei coronéis da política que não aceitavam uma menina na cabeça deles, que sou mulher, mas eles continuam vendo como menina, não importa, enfrentando eles, apontando, dizendo que como é que vai ser, por que vai ser, e determinando que com eles eu não caminho. Isso também incomodou muita gente, fez com que a perseguição política fosse tomando uma forma, assim, inclusive muito cruel e injusta comigo. Eu sou oposição a grupos políticos que têm televisão, rádio, que passam o tempo todo pautando matérias contrárias a mim, matérias da intenção constante de deturpar o que eu falo, de distorcer o que eu digo, de comprometer a minha imagem perante a população. E isso tudo exige da gente coragem. Já diria Guimarães Rosa, que a vida exige da gente a coragem. Coragem para enfrentar, coragem para não baixar a cabeça para isso. Na campanha eu sei que muitas pessoas achavam que lá pelo meio do caminho eu fosse desistir, porque eu sei que foi pesado. Eu sei que para quem estava de longe, mesmo quem não votava em mim, olhava e falava, nossa, será que ela vai aguentar até o final? Mas eu fui forjada a crescer e passar por dificuldades na vida através da minha força, da minha convicção, de uma fé que eu tenho em Deus muito grande. A política, para mim, ela é uma grande oportunidade, é um privilégio para mim, uma bênção poder representar o meu estado, as pessoas do lugar que eu nasci, trabalhar por elas, lutar por elas. Mas, assim, além da política, existem outros valores, coisas importantes que, antes de tudo, elas norteiam quem eu sou. E dentre delas é a minha consciência tranquila, é a minha paz, é o exemplo que eu quero dar para as minhas filhas, para os meus netos. Já estou com filha de 20 anos, daqui a pouco é neto. Meus netos, quando nascerem, o legado que eu quero deixar registrado para as minhas próximas gerações. Então, isso, para mim, o meu caráter, o meu lado, a minha posição, ela não tem preço, ela não é negociável. Entende? Isso faz com que eu tenha, naturalmente, alguns muros mais altos a pular. Mas isso, eu acho que isso vai fortalecendo a gente. Então, eu acho que hoje, esse ano eu completo 37 anos, estou no momento da minha vida que eu tenho muita... Minha filha falou isso para mim hoje de manhã, até coincidência. Ela falou, mãe, eu tenho muito orgulho de você por você conseguir, mesmo desse turbilhão todo, que é a vida, que é a política, e lá e cá, e essa coisa toda. Eu sou chefe de família, né? Todo mundo sabe, eu sou mãe. Hoje, inclusive, essa responsabilidade, porque o pai das minhas filhas não está mais aqui. Então, isso tudo faz com que eu consiga, mesmo nessa confusão toda da vida, da dinâmica, da cobrança social, mulher e tudo mais, fazer o meu trabalho, ter a minha vida, mas não fugir das minhas raízes, da minha essência. Eu não me transformei num personagem. Pelo contrário, eu tenho orgulho da trajetória. Mesmo com os erros me aperfeiçoaram, as derrotas, elas me ensinaram. Quem não erra, né, deputada? E a gente vai na constante evolução, querendo se aperfeiçoar e buscar todos os dias ser uma pessoa melhor. É assim que eu levo a minha vida. Eu acho que esse momento agora, enfim, dependendo da forma que você veja a vida, da sua relação espiritual, se a gente não olhar esse momento agora, Irismar, com espiritualidade, com um olhar, sabe, com mais fé, com mais... Por acreditar que existe algo acima de tudo isso e mais forte de tudo isso, que eu acredito que isso é Deus, a gente não consegue superar tudo isso, entendeu? E parar de se preocupar com coisas pequenas e entender o todo. Assim, a gente está aqui falando agora e tem alguma mãe, provavelmente algum conhecido nosso, alguém que a gente conhece, chorando, sofrendo porque perdeu alguém. Então, eu acho que a vida é uma só, a gente tem que viver ela, se orgulhar de quem a gente é e fazer o bem, né? Fazer o bem, praticar o respeito, isso cabe em todo lugar, isso é receita para tudo, faz com que a gente tenha paz. E ter paz não tem preço. Com certeza. Deputada, só para finalizar, a senhora falava agora há pouco sobre os caciques da política local e os últimos acontecimentos, aí, as últimas semanas, foi, digamos, pesado para esses políticos, né? STF se envolvendo, aí houve a nova eleição da nova mesa diretora da Assembleia. Como é que a senhora está acompanhando essas mudanças todas aí na política local? Eu acompanho com muita alegria. Eu acho que foi uma grande libertação para Roraima.
Demorou, mas graças a Deus a justiça foi feita. Esse é um passo, eu acredito, dentro de vários passos de conquista que o nosso Estado deve ter, precisa ter para se libertar do que não é bom. A Assembleia, durante os últimos anos, foi uma Assembleia de um dono, de um político que transcende a política e desafia a justiça, a polícia, a moralidade, a população, o respeito, enfim, eu acho que foi um passo, mas assim como foi com ele, eu acredito que com outros também, essa vez a justiça também chegará, para que a gente possa, ainda que, enfim, com essa demora, ainda com o tempo que ele vai correndo devagar, e durante esse tempo correndo devagar, muitas pessoas sofram muito, porque diante de tudo que acontece, alguém paga essa conta, paga esse preço, e normalmente é o povo que paga, infelizmente, as consequências da má escolha. Então, eu celebrei, fiquei feliz com o que aconteceu, espero que essa justiça, mesmo a justiça, chegue em outras portas de outros políticos que já fizeram e continuam fazendo tão mal ao nosso Estado. Alguns estão com mandato, outros estão sem mandato, mas todos merecem, aliás, devem pagar por tudo que fizeram, o tanto que até agora, nos últimos anos aí do nosso Estado, lesaram a nossa gente, lesaram o nosso povo. Verdade. Deputada Chérida, muito obrigado pela sua atenção. Acho que foi uma conversa bastante produtiva, né? E volto a dizer que o convite está aberto sempre que tiver novidades. Sinta-se à vontade para retornar aqui ao Pauta do Dia. Obrigada, Elismar. Para mim foi uma alegria revê-lo, uma alegria conversar com você. Agradeço o espaço. Vamos voltar assim. Espero que em breve, com boas notícias e muito trabalho. Tá certo, então. Obrigada. Então, até a próxima. Um beijo. Fica com Deus. Outro, até mais.